Olá, muito bom dia, um feliz domingo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Glorifico a Deus por esta manhã maravilhosa. Estou em casa, estava viajando. Cheguei ontem e glorifico a Deus pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem proporcionado na minha vida. Eu quero falar nesta manhã sobre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 18, diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nós somos desafiados a cada instante, a cada momento, a crescer no conhecimento do Senhor Jesus. E crescer na graça, na realidade, significa receber o favor imerecido de Deus, porque graça é favor imerecido. E precisamos de um crescimento espiritual, precisamos de um crescimento a cada instante. E o que nós podemos fazer é nos dedicarmos a cada instante, a cada momento, buscando de Deus o conhecimento, buscando em Deus, a sua graça, a sua misericórdia. E quando nós falamos em graça, nós estamos falando daquilo que Deus faz para com o homem. Evelyn, bom dia. Porque esse favor imerecido nos é outorgado através de Jesus Cristo. A graça de Deus alcançou o ser humano nos seus delitos e pecados, porque todos nós desobedecemos, todos nós estamos... Dida Silva, bom dia. Estamos distantes do Senhor e precisamos ter esse reencontro com Deus. Quando nós temos esse reencontro com Deus, nós vemos aí o equilíbrio de Deus, Deus equilibra a justiça e Ele insiste para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo muito interessante, é algo maravilhoso quando nós estudamos sobre a graça do Senhor. E essa graça, ela está derramada em nossos corações, está derramada em nossas vidas através de Jesus Cristo. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque essa misericórdia renova-se cada dia, renova-se cada manhã, e nós devemos ser agradecidos ao Senhor. Quando nós observamos aqui essa expressão, crescer na graça e no conhecimento, é porque nós precisamos estar em constante renovação. A palavra graça é usada regularmente por algumas pessoas religiosas como substituta da necessidade de obedecer à lei de Deus. Mas o que nós vemos aqui é Deus trazendo-nos a sua graça, a sua eterna misericórdia, através de Jesus Cristo. A graça se refere a Deus como a sua benevolência, como a sua bondade. Inclusive, aí está incluído, o perdão dos nossos pecados. Ele nos perdoou através de Jesus Cristo. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a graça, na realidade, e a misericórdia de Deus nos permitem ser perdoados dos nossos pecados e aceitamos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E somos batizados e recebemos o Espírito de Deus. Aí nós devemos permanecer nesta esperança de vida eterna através de Cristo Jesus. E a graça abrange muito mais do que o perdão dos nossos pecados. Porque a graça, ela alcança o ser humano de uma forma toda especial, sem acepção de pessoas. E aí nós vemos o Espírito Santo de Deus, que é essencial em nossas vidas, nos guiando, nos mostrando, revelando-nos situações maravilhosas. Portanto, nesta manhã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abundante em nossas vidas de uma forma toda especial. Quando a palavra diz crescer na graça, significa você crescer em comunhão, né? Crescer em santificação, crescer em harmonia com a palavra de Deus, alcançando a misericórdia de Deus. E a graça é o poder e a capacitação do Espírito para tornar-nos mais como Jesus. E logo, crescer na graça quer dizer aumentar, né, a semelhança de Cristo através do imerecido poder do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. E quando eu dependo do Espírito Santo, quando eu dependo do Senhor Jesus Cristo, eu vou me entregar de corpo, alma e espírito à sua soberana vontade. Meus queridos, essa graça, esse crescimento, é uma maneira de dizer que você, na realidade, tem sido alvo da grande misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida passada, nós olhamos para os nossos erros, para os nossos problemas, para as nossas imperfeições. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, aí nós podemos nos agarrarmos, né? Abraçarmos de uma vez para sempre a eterna graça do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro, ele registra algo muito especial, algo muito importante, que é essa graça do Senhor, que é essa liberdade de você penetrar, adentrar, estar no Santo dos Santos. Uma vez que você entrou no Santo dos Santos, em outro lugar você não pode ficar. Você não pode trocar a experiência que você tem, que você teve com o Senhor, por outras coisas. Nesse conhecimento está envolvido o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus. E quando o homem ele tem um encontro com Deus, jamais ele será a mesma pessoa. Por mais conhecimento secular que nós tenhamos, por mais sabedoria e inteligência que nós tenhamos, nós devemos ser agradecidos a Deus. Porque esse crescer na graça, meus queridos, significa você está entendendo a perfeita misericórdia do Senhor. E o crescimento na graça e no conhecimento, quando Pedro diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava falando em uma aula
que eu estive no doutorado de psicanálise, eu pedi a palavra e disse, por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós possamos aumentar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, nunca devemos esquecer as nossas origens. Nunca devemos esquecer que tudo depende de Deus. E quando eu tenho uma experiência com o Senhor, eu vou examinando aqui, examinando ali, mas guardando a fé. O que não podemos perder de vista é a nossa confiança em Deus, a nossa fé. Porque a nossa fé, ela leva-nos a grandes conquistas. A fé é ver o invisível, é crer no impossível, é alcançar aquilo que no momento eu não estou obtendo, mas posso confiar no Senhor. Esse conhecimento, meus queridos, depende de vida, né? E depende de uma vida espiritual. Depende da minha experiência com o Senhor Jesus. E só Deus, Ele pode dar para mim, dar para você uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Quantas vezes, tantos livramentos Deus nos concedeu e Deus nos concede, e nós vamos com isso adquirindo experiência, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu creio na palavra de Deus. Eu posso estudar várias crenças, várias religiões, mas eu não estou falando aqui de religião, estou falando da graça e do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia é o mapa do viajor, é o cajado do peregrino. A Bíblia é a bússola, ela me orienta. É claro que tem muitos contextos bíblicos que eu devo compreender o momento, né, em que foi escrito, para quem foi escrito, para que povo foi falado, em que situação, e qual a profecia, se foi para aquela época, ou se é para os dias atuais, porém eu devo ter o meu fundamento na palavra de Deus. Nós estudamos muitos teólogos, muitos teóricos da psicanálise, como eu faço doutorado e mestrado em psicanálise, mas eu não devo esquecer de que o maior psicólogo da história, de que o maior professor da humanidade foi Jesus. Foi Jesus Cristo. Com ele você pode crescer, com ele você pode aprender, com ele você pode dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu preciso de ti. E ele está pronto a atender às nossas orações no momento oportuno. Conhecimento é uma necessidade. Nós precisamos conhecer. E a vida cristã é como andar de bicicleta. Se você não está se movendo para frente, você cai. Logo, eu preciso de aumentar o meu conhecimento. O sábio Salomão ele já disse que não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. O campo do saber é vastíssimo, o campo do conhecimento é vastíssimo, é infinito na realidade. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pesquisamos, na realidade nós não sabemos nada. E até eu dizia ontem também, em uma das aulas de neurociências, também faço pós em neurociências, no curso de psicanálise pela SAPDH, e eu dizia que estudar neurociências é algo tremendo, é algo fenomenal, porque vamos conhecendo sobre o cérebro, como o cérebro atua, o inconsciente, o ídio, o superego e tal. Aí eu disse, eu fico maravilhado com essa construção, com esse engenho artístico da criação do cérebro humano, e por que não dizer do ser humano? Logo, eu passo a acreditar mais em Deus. Quando eu vou para a minha massa cefálica,
eu vou percebendo o quanto esse emaranhado de neurônios, né? E das partes do cérebro tão bem elaborada, tão bem criada, tão bem produzida. Eu creio mais em Deus. Eu agradeço mais a Deus pela vida, pelo dom da vida. E isso realmente, queridos, é crescer no conhecimento. Nós precisamos avançar, não ficarmos estagnados, porém avançarmos a todo instante. E o conhecimento, ele é algo gradual, não é algo instantâneo. Você vai pesquisando, você vai vendo, você vai subindo degraus. E você não pode começar do último degrau. O conhecimento é uma escala, o saber é uma escala. Você vai crescendo dia a dia, momento após momento, pesquisando, vendo, concordando, discordando, aprendendo com o erro ou com os erros. Isso torna-se muito importante para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o fato do nosso crescimento ser gradual, vai contra a ideia de satisfação instantânea. Por quê? Porque eu tenho que descobrir, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver, eu tenho que comparar um teórico com outro, eu tenho que comparar um teólogo com outro, eu tenho que ver se está realmente de acordo com o crivo da Bíblia. Se está fora, eu tenho conhecimento, mas não devo aceitar. Muito pelo contrário, devo apegar-me à palavra de Deus, tendo conhecimento do Santo, tendo conhecimento do Santíssimo, do Eterno, porque Deus ele passa para nós coisas boas, coisas maravilhosas. Crescer na realidade é difícil. Nós sabemos que uma vez que a criança começa a dar os seus primeiros passos, ela vai caindo. Ela vai aprendendo, por exemplo, a criação da linguagem, o poder da linguagem é algo magnífico, é algo fenomenal. E eu fico extasiado como, né, a criança aprende de acordo com o seu ambiente, de acordo com o conhecimento, ela vai dando nome, ela vai criando frases. Gente, isso é magnífico. Isso é conhecimento, isso leva tempo, leva um estágio. Observe que a formação do indivíduo, a formação da criança, a formação do ser leva muito tempo. E são estágios, são escalas que nós devemos alcançar para que possamos compreender o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós necessitamos do Senhor Jesus. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça é a chave para o relacionamento com Deus. Porque Ele tanto nos salva pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos, quanto nos sustenta pela graça. A graça se opõe a toda forma humana de se aproximar de Deus, pelos nossos esforços. Eu devo aproximar-me de Deus, não com os meus esforços, porque não vai adiantar, eu não vou alcançar, mas chegando a Ele humildemente, com o coração quebrantado. O salmista Davi, ele disse que Deus, ele atende a um coração quebrantado, né? Aos quebrantados de espírito, o Senhor está com ele. Devo aproximar-me de Deus, não com os meus méritos, mas aproximar-me dele humildemente, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça. Ajuda-me, sendo agradecido por tudo o que o Senhor tem proporcionado para conosco. E se você pode realmente compreender esta situação, você já adquiriu o primeiro patamar, né?
de estar na presença de Deus com muita humildade. Mas como é que vamos crescer na graça que vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo? O princípio geral na realidade, queridos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com humildade. Não chegando a Ele com prepotência, não chegando a Ele dizendo eu sou, eu faço, eu ajudo. Jamais. Aqui nós vemos em Mateus, no capítulo 5, quando vai falando sobre as bem-aventuranças, diz a palavra do Senhor aqui, meus queridos, bem-aventurados pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aqui na palavra diz, bem-aventurados os humildes de coração. É o que nós precisamos como discípulos do Senhor. É o que nós precisamos compreender, que a graça de Deus está derramada em nossos corações através do Espírito Santo. Então, meus queridos, observem o seguinte, o crivo é a palavra de Deus. A Bíblia, a potente palavra de Deus, palavra do Senhor. Crescer na graça envolve, na realidade, chegar a um maior entendimento sobre a santidade de Deus. Deus é santo, eu sou pecador, eu sou falho, mas a santidade de Deus está em nós através de Jesus. Deixa eu ver aí, José Vânio, um abraço, meu querido. Estás em Alagoas, Então vejam, quando eu tenho uma aproximação com Deus, eu vou percebendo o quão digno eu sou. Como prova disto, nós vamos a Isaías capítulo 6. Quando Isaías, no capítulo 6, vamos ler aqui a palavra do Senhor, Isaías estava no templo, Isaías estava na casa do Senhor, a glória de Deus estava ali presente, e diz aqui, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, as abas de suas vestes encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta, das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Observe aqui Isaías, ao contemplar, ao estar diante da glória de Deus, Fernando Garcia, bom dia, ao estar envolvido com a santidade de Deus, ele sentiu-se indigno. Ai de mim! Mas o que ocorreu naquele momento? Um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar.
com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Aí depois disto, o que aconteceu? Ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele, evidentemente, né, dá um salto, ele estava envolvido pela glória de Deus, e diz: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus queridos, aqui é uma passagem que mostra-nos a santidade, a grandeza de Deus e a pecaminosidade do homem. Somos pecadores. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nós vamos reconhecendo que somos pecadores. O Ad-Shimani, ele tem 3 livros importantíssimos: O Homem Espiritual 1, 2 e 3, e não lembro qual dos volumes agora fala sobre isso, porém, nesses volumes aí, fala que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que você é pecador, mas você percebe que é indigno, porque ninguém é santo. Mas como eu já falei nesta live, a justiça de Deus, a santidade de Deus, imputada em nós através de Jesus Cristo. Isso é graça, meus queridos. Isso é favor imerecido. Crescer na graça justamente é você entender a santidade de Deus, entender a justiça de Deus. Ele é justo, né? Ele retribui, ele pune no sentido de chamar-nos a atenção, de nos disciplinar-nos para que tenhamos uma vida digna diante da sua presença. E também ele retribui, ele galardoa, né, aqueles que ele buscam, aqueles que estão de acordo com o seu querer, com a sua vontade, sempre repetindo, envolvidos com essa graça e com essa misericórdia. Nós vamos compreendendo a soberania de Deus, o quanto ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. O seu trono está nos céus. Porém, quando olho para o Salmo 113, que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos e habita em família, que do monturo ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Ei, quem sabe você está passando uma situação tão difícil. Deus levantar-se-á do seu trono para te dar vitória. E quando Deus levanta-se do seu trono, ele levanta-se para nos abençoar. O que é que você está necessitando nesta manhã, meu querido? Fernando Garcia, que Deus te abençoe, meu querido. O que é que você precisa? Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Há um tempo para todas as coisas. E este é o tempo de Deus abençoar a tua vida. Este é o tempo de Deus te exaltar. Deus vai te exaltar. Por isso, apele para a misericórdia de Deus. Apele para a graça do Senhor Jesus Cristo, né? E crescer no conhecimento. Nós vemos Pedro, pela 3ª vez nesta carta, Pedro se refere a Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode separar Jesus Cristo como seu Salvador e não como Senhor. Quando você confia em Jesus como Salvador, automaticamente Ele é o teu Senhor. Senhor da tua vida, que te ensina, que te mostra, que revela-se através da sua palavra, através de um sonho, através da natureza. A lei de Deus está em nossos corações. Antes a lei foi escrita em tábuas, porém agora, com a nova aliança, ela está escrita em nossos corações. Através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, que está em nossas vidas, nos ensinando. E nós vamos crescer nesse conhecimento que envolve todos os fatos sobre Jesus, né? Vamos conhecendo as Escrituras,
Vamos conhecendo sobre ele, através das Escrituras, a revelação dele, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Ela fala sobre Jesus, ela fala de Jesus de uma maneira muito especial, de uma maneira muito importante. No Antigo Testamento havia o sistema da lei, a lei mosaica, havia as cerimônias, a lei moral, havia o tabernáculo. Mas no Novo Testamento nós vemos agora Jesus atuando no altar da eternidade. O véu do santuário se rasgou e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Eu me arrepio todo falando sobre isso, porque em qualquer lugar você pode clamar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adore a Deus caminhando, adore a Deus trabalhando, adore a Deus tomando banho, adore a Deus fazendo as suas necessidades fisiológicas, adore a Deus estudando, adore a Deus de uma forma toda especial. Clame a Ele, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda. Em qualquer lugar Ele vai te atender. Aleluia. Eu não estou falando aqui de uma placa de igreja. Estou falando aqui de um ser humano que necessita de uma experiência com Deus. Eu estou falando aqui de um ser humano que necessita ter esse crescimento em graça e em conhecimento. Eu espero que vocês estejam gostando. E para terminarmos, Pedro termina este verso com uma doxologia. A ele seja dada a glória, assim, agora, como até o dia da eternidade. Veja Deus, né, aí atuando, e ele recebe toda a glória quando você cresce na graça, cresce no conhecimento, aprendendo com as Escrituras, aprendendo com Cristo, o autor e o consumador da fé. Crescer na graça e no conhecimento é justamente algo que nos envolve com a palavra de Deus. E é esse caminhar com Deus, esse falar com Deus. O conhecimento é importante, pois ele vai nos fortalecer, segundo a palavra de Deus. Mas aqui eu te aconselho, estude muito, pesquise, faça cursos, faça faculdade, faça pós-graduações. Porém, nunca se esqueça de que tudo vem dele. Toda honra e toda glória é para ele. E assim nós vamos compreendendo, vamos entendendo esse crescimento espiritual através da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E vamos cultivar o hábito, né? O conhecimento é como um jardim. E se não for cultivado, não pode ser colhido. Aí nós temos um provérbio africano. E os hábitos de Jesus, na realidade, foram hábitos de crescimento. Ele crescia na graça e no conhecimento. E a graça, na verdade, aqui fazendo um resumaço, né? Esse favor imerecido, esse crescimento. O conhecimento é algo interessante, algo produtivo. E esse crescer na graça é algo que está aqui na palavra do Senhor. Antes, né? Antes, crescer na graça e no conhecimento. Porque se você cresce na graça e no conhecimento, por mais conhecimento que você tenha, você nunca vai desistir do teu chamado. Muito pelo contrário, vai agregar. Estude história das religiões, estude teologia, estude psicanálise, como eu estou fazendo. Mas não esqueça que tudo vem dele, tudo é dele. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma muito especial e nós possamos compreender que somos seres que necessitamos de Deus, ok, meus queridos?
Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, que estiveram conosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe de uma forma toda especial. E aqui fica o meu abraço, o meu carinho, o meu beijo para todos vocês. Busque a presença de Deus, entenda que Deus é maior do que todas as coisas. Amém?